Uma bofetada ressoa em um elegante salão de festas, a música para, os convidados ficam imóveis, e uma cerimônia impecável se torna um momento incômodo diante de todos. O que parece um surto de ciúmes é, na verdade, o início de um plano cuidadosamente pensado. Esta noiva não é uma vítima frágil, e o homem ao seu lado não é apenas o noivo, mas um aliado que entende o poder, a lei e o tempo correto para agir. Desde esse instante, começa uma queda silenciosa de aparências, uma verdade que avança sem gritos e uma justiça que se impõe com calma. Esta história não fala do golpe, mas do que vem depois, e seu final surpreende. De onde você está nos ouvindo? Deixe seu comentário. O salão de baile resplandecia com um tipo de luxo controlado. Lustres de cristal pendiam baixo o suficiente para projetar reflexos quentes sobre os polidos pisos de mármore, mas alto o suficiente para lembrar a todos na sala que este era um espaço desenhado para a contenção, não para o caos. Suave música orquestral movia-se suavemente pelo ar, compassada e elegante, do tipo escolhido para evitar chamar a atenção para si mesma. Os convidados estavam de pé em pequenos grupos cuidadosamente espaçados, com as taças erguidas, as vozes baixas, cada gesto moldado pela consciência social. No centro da sala estava a noiva. Ela estava tranquila. Não sorria amplamente. Não estava sobrecarregada. Tranquila de uma maneira que sugeria uma mulher que já havia sobrevivido a momentos piores que este. Sua postura era reta, seus ombros relaxados, seu olhar firme enquanto aceitava tranquilas felicitações. Esta não era sua primeira boda. Todos na sala sabiam disso, embora ninguém o dissesse em voz alta. O que também sabiam, e do que só falavam em privado, era que esta cerimônia não era um refúgio no romance. Era uma declaração de chegada. Seu novo esposo estava ao seu lado, atento, mas não possessivo. Não revoloteava, não se apressava em preencher os silêncios. Sua presença era deliberada, segura. O tipo de segurança que vinha da preparação mais do que do impulso. Era conhecido por muitos na sala como um negociador disciplinado, um homem que entendia os limites e os fazia cumprir sem levantar a voz. Por isso, certos convidados tinham sido convidados, apesar da história. Em uma das mesas traseiras, posicionado o suficiente para observar, mas longe o suficiente para evitar o escrutínio imediato, sentava-se seu ex-marido. Seu terno era impecável, sua postura rígida. Junto a ele estava a mulher cujo nome nunca havia sido impresso em nenhum anúncio formal, mas que circulava em sussurros durante anos. Ela usava um vestido vermelho, escolhido com intenção, não excessivo, mas impossível de ignorar. Sua expressão era serena, no entanto, seus olhos se moviam constantemente, seguindo a noiva com uma concentração que tinha pouco a ver com a celebração. Ninguém se surpreendeu quando ela se pôs de pé. O primeiro som foi o estalo agudo dos saltos contra o mármore. Atravessou a música com uma urgência que não coincidia com o ritmo da sala. As conversas vacilaram. Vários convidados se viraram instintivamente, percebendo a interrupção antes de compreendê-la. A noiva não se moveu. Observou a mulher se aproximar com uma quietude que atraía a atenção por si mesma. A distância entre elas se encurtou rapidamente. "Isto é toda uma cena", disse a mulher, com voz clara, calculada para se projetar sem soar forte. Um novo começo, rodeado de velhos rostos. Alguns convidados se moveram desconfortáveis. Alguém baixou sua taça. O ex-marido permaneceu em silêncio, com a mandíbula tensa, seus olhos fixos no chão, entre seus sapatos. A noiva inclinou ligeiramente a cabeça, reconhecendo a presença sem convidá-la.
Parece que você superou isso muito eficientemente, continuou a mulher. Seu tom se aguçou. Algumas pessoas demoram anos para se recuperar. Outras substituem. A palavra ficou suspensa no ar. Substituir. Foi escolhida cuidadosamente, desenhada para provocar sem acusar e abertamente. Isto não era ainda um estalo. Era uma tentativa de controle. A noiva não ergueu a voz. Não recuou. Ela respondeu com uma frase, pronunciada com calma, sem ênfase nem desculpas. Não te tirei nada, disse ela. Simplesmente parei de competir. O efeito foi imediato. O silêncio se estendeu desde o espaço entre elas, propagando-se pelo salão de baile de uma maneira que nenhum anúncio poderia conseguir. A orquestra vacilou. Depois parou por completo. Inclusive o pessoal de serviço ficou imóvel, com as bandejas suspensas no meio do movimento. A mulher de vermelho piscou uma vez. Depois, outra vez. Sua compostura se fraturou, não dramaticamente, mas visivelmente. Seu rosto ficou ruborizado. Seus lábios se entreabriram como se buscasse uma resposta que não chegou. Ao seu redor, o equilíbrio social mudou. Os convidados que observavam discretamente agora olhavam abertamente. A frase havia feito seu trabalho. Emoldurou o passado não como uma batalha ganha, mas como uma abandonada. Apresentou a quem falou não como uma vítima, mas como alguém que já havia transcendido o conflito. A respiração da mulher tornou-se irregular. Acredita que isso te faz melhor? Disparou ela. A sofisticação desaparecia. Acredita que estar aqui de branco apaga o que você foi? A noiva permaneceu imóvel. Não respondeu. Não precisava. Essa ausência de resposta foi a provocação final. A mulher se moveu. O som dos saltos acelerou em um ritmo duro e incontrolado. Vários convidados reagiram ao mesmo tempo. Um homem estendeu a mão instintivamente, depois a retirou, incerto. A segurança estava posicionada perto das saídas, treinada para monitorar, mas não interferir a menos que fosse necessário. Este momento cruzou o limiar rápido demais para que o protocolo o detivesse. A mulher avançou bruscamente. A bofetada caiu com um estalo agudo e inconfundível. O som atravessou a sala mais forte que qualquer instrumento. Ecoou contra o mármore, contra o cristal, nos corpos atordoados dos convidados. A noiva cambaleou meio passo, sua cabeça girando com a força. Uma marca vermelha floresceu em sua bochecha quase instantaneamente, a pele reagindo mais rápido que a sala ao seu redor. Não caiu. Não gritou. Sustentou a si mesma, uma mão agarrando a borda de uma mesa próxima, enquanto o cristal tilintava perigosamente. Surgiram exclamações. Alguém gritou pedindo segurança. Um copo se quebrou perto do fundo da sala. Do ponto de vista legal, o ato era claro. Um assalto físico deliberado, não provocado, em um lugar público. Presenciado por dezenas, capturado por múltiplos dispositivos já levantados em estado de choque. De um ponto de vista médico, a preocupação imediata era o trauma relacionado ao impacto. A noiva não mostrou perda de consciência, nem colapso, nem sinais de angústia neurológica aguda nesses primeiros segundos. No entanto, o choque era visível na forma como sua respiração se cortava, no tremor sutil que percorria suas mãos. A segurança interveio. 2 guardas alcançaram a mulher quase simultaneamente, cada um segurando um braço, aplicando uma contenção controlada para evitar mais golpes. Ela resistiu brevemente, sua compostura completamente perdida agora, sua voz elevando-se em um protesto incoerente enquanto era puxada para trás. A sala não recuperou seu ruído. Mantinha um tipo diferente de silêncio. A noiva se endireitou lentamente. Sua bochecha ardia. Seu pulso ressoava forte em seus ouvidos. Ela levantou a cabeça e olhou para frente,
não para sua atacante, mas para o espaço além dela. Os telefones se levantaram agora sem hesitação. O momento havia passado a ser registro, evidência, e ao seu lado, finalmente, seu marido deu um passo à frente. 5 minutos antes, o salão de baile ainda acreditava no ordem. A orquestra tocava suavemente, um fundo controlado destinado a fomentar a conversa educada em vez de exigir atenção. Os garçons se moviam em padrões suaves, as bandejas equilibradas com uma facilidade praticada. A noiva estava de pé perto do centro da sala, escutando como um sócio de negócios elogiava o local, assentindo com uma cortesia medida. Seu novo esposo estava a alguns passos, imerso em uma discussão tranquila com 2 sócios, cuja presença havia exigido meses de negociação. Tudo parecia em ordem. Não estava. Do outro lado da sala, a mulher de vermelho estava observando há algum tempo. Não de maneira casual, não com curiosidade. Seu olhar estava fixo, preciso, como se estivesse medindo o momento exato em que a atenção poderia ser redirecionada sem parecer grosseira. Esperou até que um grupo de convidados se formasse perto da noiva, o suficiente para servir como testemunhas, longe o suficiente para proporcionar cobertura. Então se moveu. Sua abordagem foi deliberada, não apressada. Cada passo foi calculado para parecer acidental, como se simplesmente estivesse passando por um espaço compartilhado. Quando parou em frente à noiva, primeiro sorriu. O sorriso era estreito e afiado, do tipo desenhado para confundir antes de ferir. "Parabéns", disse, sua voz agradável, cuidadosamente controlada. Deve ser empoderador começar de novo. A palavra empoderador aterrissou suavemente, mas carregava peso. Vários convidados próximos registraram a mudança de tom imediatamente. Isto não era um elogio. Era uma sonda. A noiva olhou nos olhos dela sem hesitar. "Obrigada", respondeu. E o sorriso da mulher se tensionou. "Imagino que se precise de certa classe de força", continuou, "para reconstruir tão rapidamente. Algumas pessoas precisam de tempo para refletir. Outras preferem seguir em frente antes que a poeira baixe." A implicação era clara, uma sugestão silenciosa de que o passado havia ficado sem resolver, que o presente estava construído sobre a esquiva em vez da clareza. Alguns convidados trocaram olhares. Uma mulher deu um pequeno passo atrás, criando espaço instintivamente. O ex-marido estava ligeiramente atrás da mulher de vermelho, com uma expressão rígida. Não disse nada. Seu silêncio não era neutralidade, era permissão. A noiva mudou seu peso sutilmente, mantendo a compostura. "Não há nada sem resolver", disse com calma. "Alguns capítulos terminam quando você deixa de reabri-los." A mulher riu levemente, embora não houvesse humor nisso. "É isso que você diz a si mesma?" perguntou. "Ou o que diz a todos os demais?" Este era o momento em que uma intervenção teria sido apropriada. Um anfitrião poderia ter redirecionado a conversa. Um sócio poderia ter intervindo. Até uma desculpa bem colocada poderia ter suavizado a troca. Nenhuma chegou. A noiva olhou brevemente para seu novo esposo. Ele ainda estava imerso na conversa, alheio à escalada, mas perto o suficiente para sentir a tensão na sala. Voltou-se para a mulher de vermelho. "Não te tirei nada", disse, sua voz tranquila e audível para os próximos. "Simplesmente parei de competir." As palavras não foram ruidosas. Não precisavam ser. A reação foi imediata e visível. A mulher perdeu o fôlego. Sua postura ficou rígida. Por um breve segundo, seu rosto revelou confusão, seguido de algo mais sombrio. A frase ressignificou tudo. Reduziu o conflito,
a uma só verdade. Não tinha havido vitória, apenas desvinculação. Ao redor, o silêncio se estendeu. As conversas pararam no meio da frase. A orquestra continuou um momento mais. Então vacilou, quando os músicos sentiram a mudança. Acredita que isso te absolve? Disparou a mulher, sua voz subindo apesar de si mesma. Acredita que vestir branco te faz inocente? A noiva não respondeu. Essa contenção foi decisiva. Em momentos de confronto social, a escalada frequentemente depende menos do que se diz do que se nega. A negação aqui foi a atenção. A noiva negou-se a discutir, negou-se a se defender, negou-se a conceder à mulher o espetáculo que buscava. O controle da mulher se fraturou. Suas mãos se fecharam em punhos. Sua respiração tornou-se superficial, irregular. A imagem cuidadosamente construída começou a colapsar sob o peso do escrutínio público. As pessoas observavam agora, não discretamente, mas abertamente. Você está fingindo que é melhor que eu, disse ela, sua voz aguda com acusação, parada aqui, como se não tivesse se beneficiado do que foi destruído. Um homem perto do bar se moveu desconfortavelmente. Outro convidado olhou para a segurança, que permanecia em seus postos, alerta, mas ainda não autorizada a intervir. Não tinha havido ameaça física. Ainda não. A noiva inalou uma vez. Lentamente. Não sou melhor que você, disse. Simplesmente não estou mais envolvida. Esse foi o golpe final. O rosto da mulher ficou profundamente vermelho. Sua mandíbula tremeu. Naquele instante, a dignidade deu lugar ao impulso. O cálculo desapareceu. O que restou foi uma exposição crua, uma sensação de ser descartada, não derrotada, mas tornada irrelevante. Deu um passo à frente. Vários convidados reagiram de uma vez. Uma mulher levantou a mão instintivamente, como para proteger a noiva. Alguém gritou o nome dela, tarde demais para importar. O ex-marido finalmente levantou a vista, com os olhos bem abertos, mas seu corpo permaneceu imóvel. Do ponto de vista legal, esta foi a transição crítica. A hostilidade verbal cruzou para uma ameaça iminente. A segurança confirmaria mais tarde que a postura e o movimento para a frente da mulher constituíam uma intenção clara. Do ponto de vista psicológico, o gatilho foi a perda de controle em um ambiente público, amplificada pela humilhação percebida. A noiva viu o movimento e se preparou instintivamente, embora não tenha recuado. O segundo seguinte apagou o resto. A mulher encurtou a distância em uma investida repentina, com o braço balançando com força descontrolada, e a sala cruzou a linha que nunca poderia ser desfeita. O impacto chegou mais rápido do que qualquer um esperava. A palma da mulher atingiu a bochecha da noiva com um som agudo e seco que pareceu viajar pelo chão de mármore e subir pelas paredes. As cabeças viraram em uníssono. A respiração parou em toda a sala. A orquestra parou por completo desta vez, os arcos congelados no meio do ar, as notas morrendo inacabadas. A cabeça da noiva pendeu bruscamente. Por uma fração de segundo, a sala ficou borrada. A luz se fraturou pelos lustres. Sentiu calor antes da dor. Um ardor que se estendia por sua mandíbula, emaçando o rosto. Seu corpo reagiu por instinto. Os pés se moveram para recuperar o equilíbrio. Os dedos agarraram a borda da mesa, enquanto os copos de cristal tilintavam perigosamente perto de cair. Ela se manteve de pé. Esse detalhe importou mais tarde. Do ponto de vista médico, a ausência de colapso ou perda de consciência foi imediatamente visível. Piscou rapidamente, tomando ar em golfadas curtas e controladas. O choque se registrou em seus olhos, mas não havia desorientação, nem balanço incontrolado, nem sinais de traumatismo crânioencefálico agudo,
além do impacto localizado. Mesmo assim, o risco era real. Golpes faciais podem transmitir força à coluna cervical, e a adrenalina frequentemente mascara os sintomas nos primeiros momentos. Gemidos surgiram ao redor. Alguém gritou pedindo segurança. Outra voz, mais aguda, chamou a polícia. Os telefones se ergueram abertamente agora, as lentes apontando sem hesitar. O que tinha sido uma confrontação privada segundos antes transformou-se em uma agressão pública documentada. A segurança moveu-se com decisão. 2 guardas alcançaram a agressora quase instantaneamente, aproximando-se de ângulos opostos como haviam sido treinados. Um segurou seu braço direito, o outro o esquerdo, usando uma força firme, mas medida, desenhada para prevenir mais movimentos sem escalar a lesão. A mulher resistiu brevemente, retorcendo-se e gritando, sua voz quebrando sob a repentina perda de controle. "Ela mereceu!" gritou. "Ela acha que pode me apagar." Suas palavras não tinham autoridade agora, só exposição. Os guardas a afastaram vários pés, colocando seus corpos entre ela e a noiva. A distância criada era pequena, mas absoluta. A linha tinha sido traçada. A noiva soltou a borda da mesa lentamente. Seus dedos tremiam. Inalou profundamente pelo nariz, depois exalou, ancorando-se. O ardor em sua bochecha intensificou-se, a pele já inchando sob a superfície. Um leve zumbido encheu seus ouvidos, o eco residual do impacto e a adrenalina. Seu novo esposo adiantou-se então, colocando-se ao seu lado com deliberada calma. Não a tocou de imediato. Primeiro avaliou, seus olhos escaneando sua postura, sua respiração, a forma como segurava a cabeça. "Você está tonta?" perguntou em voz baixa. Ela negou com a cabeça uma vez. "Não." "Alguma náusea?" continuou. "Não." Ele assentiu, já processando. Em incidentes públicos como este, uma resposta medida importava. O pânico convidava ao caos. A calma estabelecia o controle. Uma convidada abriu caminho entre o grupo que se formava perto, identificando-se como enfermeira graduada. Aproximou-se com cuidado, as palmas abertas, a voz firme. "Posso te examinar?" perguntou a noiva. A noiva concordou. A enfermeira observou suas pupilas, verificou a simetria no movimento facial. Pediu que seguisse um dedo com os olhos. Palpou suavemente a linha da mandíbula, atenta à resposta à dor. "Não há perda de consciência", disse a enfermeira em voz alta, para que as testemunhas ouvissem. "Inchaço localizado. Precisa de gelo e avaliação médica, mas está estável agora." Essa avaliação apoiaria mais tarde o relatório oficial. Do outro lado da sala, o ex-esposo permanecia imóvel. Seu rosto estava sem cor. Não se moveu em direção a nenhuma das 2 mulheres. Suas mãos permaneceram aos lados, os dedos flexionando-se inutilmente. Vários convidados notaram. Alguns olharam abertamente. Outros balançaram a cabeça com incredulidade. Legalmente, sua inação não constituiria um crime. Moralmente, tornaria-se uma imagem definidora. A segurança escoltou a agressora por um corredor lateral, mantendo uma contenção firme. Ela continuou gritando até que sua voz quebrou em um ruído incoerente. O som diminuiu à medida que as portas se fechavam atrás dela, mas o dano permaneceu. O salão de baile não voltou à normalidade. As conversas não foram retomadas. A música não recomeçou. O espaço tinha mudado de celebração para a cena de um incidente. Os convidados instintivamente formaram distância ao redor da noiva. Um semicírculo protetor, formado por compreensão compartilhada em vez de instrução. Seu esposo levantou a voz ligeiramente, o suficiente para ser ouvido sem ser uma ordem. "Este evento está em pausa", disse. "Assistência médica e forças de ordem foram chamadas.
Por favor, permaneçam onde estão. As pessoas obedeceram. Não porque foi dito, mas porque a autoridade em seu tom não deixava margem para confusão. Em questão de minutos, a segurança do hotel confirmou que a polícia local estava a caminho. Depoimentos seriam tomados. Gravações seriam coletadas. Os fatos já estavam claros. Múltiplas testemunhas. Agressão clara. Sem ambiguidade. A noiva pressionou um guardanapo frio contra a bochecha enquanto traziam gelo. O choque assentou-se mais profundamente agora, menos dramático, mais insistente. Seu ritmo cardíaco permaneceu elevado. A enfermeira manteve-se perto, monitorando sua respiração, aconselhando-a a permanecer sentada para reduzir o risco de tonturas tardias. Fechou os olhos brevemente. Quando os abriu, a sala continuava observando, não com pena, com reconhecimento. Ela não tinha provocado a violência, não tinha respondido da mesma maneira. Tinha se mantido firme. Essa distinção importava, social e legalmente. Seu esposo colocou uma mão suavemente em suas costas então, apoiando-a sem possessão. Vamos embora, disse suavemente só para ela. Ela assentiu. Enquanto se preparavam para se mover, o peso do que aconteceu assentou-se por completo na sala. Isto não era mais um escândalo, do qual se sussurraria mais tarde. Foi um momento que seguiria todos os presentes, gravado e reproduzido. E enquanto avançavam juntos, escoltados pela segurança, a verdade tornou-se ineludível. Este não era o fim da história. Era o ponto de não retorno. O corredor fora do salão de baile estava mais silencioso, mas não calmo. A segurança do hotel guiou a noiva e seu marido a uma sala privada reservada para hóspedes executivos. O espaço era deliberadamente neutro. Iluminação suave, paredes neutras, sem espelhos, um lugar desenhado para conversas difíceis, não para celebrações. A porta se fechou atrás deles, abafando o leve zumbido de vozes que se reuniam de novo no salão. A noiva sentou-se primeiro. À medida que a adrenalina começava a desaparecer, seguiu-se a resposta física. Sua bochecha latejava constantemente agora, o inchaço mais pronunciado. Ela pressionou a compressa fria contra o rosto, respirando lentamente, exatamente como a enfermeira havia indicado. Suas mãos estavam firmes, mas seu pulso continuava rápido. Isso também era esperado. Seu marido permaneceu de pé por um momento, sua atenção fixa na entrada. Ele estava ouvindo, não a sala que tinham deixado, mas a sequência de eventos que se desenrolavam além. Passos. Ruído de rádio de segurança. O ritmo medido da resposta disse a ele o que precisava saber. A situação estava contida. Um gerente do hotel entrou em silêncio, seguido pela mesma enfermeira que tinha assistido antes. A enfermeira reavaliou a noiva, comprovando sua orientação, pedindo que pontuasse a dor, observando sua fala. Sem vômitos, sem tonturas, sem confusão, resumiu a enfermeira. O inchaço está localizado. Ela deve ser avaliada em um centro de urgência ou departamento de emergência, mas isso não parece colocar em perigo a vida. O marido assentiu. Organizaremos o transporte. O gerente limpou a garganta. A polícia local foi notificada. Os agentes já estão no local. Estão tomando depoimentos e preservando as gravações de vídeo. Isso é apropriado, respondeu o marido. Seu tom era calmo, mas firme. Ele já não reagia. Ele estava dirigindo, legalmente. Os passos estavam claros. Uma agressão pública tinha ocorrido em um lugar privado. O local tinha a obrigação de cooperar com as forças de ordem, preservar a evidência e garantir a segurança de todos os hóspedes. A avaliação médica foi fortemente recomendada, embora não obrigatória, a menos que os sintomas piorassem. A noiva escutou em silêncio. "O que acontece agora?" perguntou ela. Seu marido virou-se para olhá-la completamente agora. Depois,
Vamos embora. Você recebe atenção médica. Tudo o mais pode esperar. Ela assentiu, aliviada pela clareza. Um supervisor de segurança entrou com um tablet. Senhor, disse dirigindo-se ao marido, temos a agressora detida em uma área separada. A polícia a está entrevistando agora. Vários hóspedes já forneceram gravações de vídeo voluntariamente. Bom, disse o marido, certifiquem-se de que as cópias sejam conservadas, sem eliminações. Cadeia de custódia completa. Sim, senhor. Essa instrução tinha peso, não só pelo seu tom, mas por quem ele era nesse contexto. Ele não era meramente o noivo. Era o sócio comercial principal que acolhia vários executivos presentes naquela noite. Seus contratos com o local eram extensos. Suas expectativas eram compreendidas. Dirigiu-se ao gerente. O evento terminou. O gerente hesitou. Senhor, podemos oferecer continuar em privado ou realocar os hóspedes. Não, disse o marido. Termine formalmente. Anuncie que a cerimônia foi concluída devido a um incidente. Agradeça aos hóspedes. Peça que cooperem com as autoridades. O gerente assentiu. Entendido. Este era o aliado completamente revelado. Não dramático, não agressivo, efetivo. A noiva o observou enquanto ele se movia com autoridade silenciosa, coordenando detalhes que ela já não tinha energia para seguir. Ele não a estava protegendo da realidade. Ele a estava estruturando para que ela não tivesse que lutar contra ela. Do ponto de vista psicológico, isso importava. A resposta ao trauma frequentemente se intensificava quando as vítimas eram forçadas a tomar decisões imediatamente após o choque. Ele eliminou essa carga sem tirar a autonomia dela. Quer prestar queixa? Perguntou ele suavemente. Sim, disse ela sem hesitar. Essa resposta foi importante, clara, inequívoca. A enfermeira documentou a lesão visível, anotando a hora, a localização e o mecanismo reportado. Um membro da equipe do hotel fotografou o inchaço com consentimento, garantindo iluminação adequada e marca de tempo. Estes detalhes apoiariam mais tarde o relatório policial e qualquer procedimento legal. Em questão de minutos, 2 agentes uniformizados chegaram à sala. Eram profissionais, medidos, respeitosos. Um se dirigiu diretamente à noiva. Senhora, lamento que isso tenha acontecido com você. Entendemos que foi agredida. Está disposta a fazer uma declaração agora, ou preferiria fazê-lo depois da avaliação médica? Depois, respondeu ela. Mas cooperarei completamente. Está bem, disse o agente. Documentaremos isso. Ele explicou os direitos dela claramente, incluindo a opção de buscar atendimento médico antes de dar uma declaração formal. Confirmou que a suspeita estava sob custódia, aguardando avaliação adicional. Do corredor chegavam sons abafados de movimento. Os hóspedes estavam sendo dirigidos a sair em pequenos grupos. Alguns olharam para a sala com preocupação. Outros evitaram olhar por completo. As dinâmicas sociais já estavam mudando. O ex-marido foi escoltado à distância, ladeado por segurança, com a postura encolhida. Ele não olhou para a sala. Ele não falou. Em momentos como este, o silêncio não era neutro. Era gritante. A noiva notou. De todos os modos, ela não reagiu. Seu marido colocou uma mão suavemente sobre a dela. Concentre-se em si mesma, disse em voz baixa. Tudo o mais é ruído. Organizou-se um carro particular, com coordenação de segurança para evitar exposição pública. A enfermeira recomendou a aplicação de gelo e aconselhou monitorar sintomas tardios como dor de cabeça, tonturas ou dor de mandíbula. A noiva reconheceu cada instrução. Sua mente já estava se assentando em algo mais estável. Enquanto se levantavam para sair, o gerente do hotel retornou.
Forneceremos plena cooperação, disse, e um relatório de incidente por escrito. Obrigado, respondeu o esposo. Moveram-se juntos para a saída. Atrás deles, as luzes do salão de baile estavam esmaecidas. As cadeiras estavam sendo reordenadas, não para celebração, mas para fechamento. A noite que tinha começado como uma cerimônia tinha se tornado algo completamente diferente. E enquanto as portas se fechavam atrás deles, uma coisa era inconfundível. O aliado não tinha aparecido para resgatá-la. Tinha aparecido para assegurar que o que acontecesse a seguir seria lidado correta, publicamente e sem compromisso. Bom, no momento em que as portas do salão de baile reabriram, a atmosfera interior já tinha mudado. O que restava já não era uma recepção de casamento. Era uma sala cheia de testemunhas. Os convidados estavam de pé em grupos pequenos e inquietos, já não se enfrentando em conversas educadas, mas orientados para o centro do espaço, onde tinha ocorrido o incidente. As cadeiras estavam empurradas para trás em ângulos desiguais. Alguns copos permaneciam abandonados sobre as mesas, o gelo derretendo silenciosamente em bebidas aguadas. As luminárias de cristal ainda brilhavam, mas o calor que tinham projetado antes agora parecia clínico, expondo em vez de favorecer. A segurança do hotel movia-se metodicamente pela sala, sem pressa, sem poses. Pediram aos convidados que permanecessem disponíveis para depoimentos, guiando-os com tons tranquilos para áreas designadas. O processo era ordenado, o que importava. O desordem convidava à especulação. A estrutura sinalizava seriedade. Os telefones estavam por toda parte. Alguns convidados os seguravam à altura do peito, reproduzindo o que tinham capturado. Outros mantinham suas telas escuras. O peso do que tinham visto calando fundo sem necessidade de revisão. Alguns já estavam recebendo mensagens. As notificações iluminavam os rostos, com a compreensão de que o momento tinha escapado da sala e entrado na esfera pública. O julgamento social formou-se rapidamente. Perto do bar, duas mulheres falavam em voz baixa. Ela não levantou a voz nenhuma só vez, disse uma. E a outra perdeu o controle por completo, respondeu a segunda. Do outro lado da sala, um homem balançou a cabeça lentamente. Isso foi uma agressão clara. Sem dúvida, a narrativa não estava confusa. Não se dividiu equitativamente. Alinhou-se. Vários convidados aproximaram-se voluntariamente da segurança, oferecendo arquivos de vídeo, esclarecendo ângulos, marcas de tempo, posições. Entenderam instintivamente que a precisão importava. Em incidentes públicos, a memória podia distorcer, mas as imagens não. Um agente uniformizado parou perto da entrada principal, tomando notas preliminares, confirmando identidades. Sua só presença mudou o comportamento. As vozes baixaram, os movimentos desaceleraram. Inclusive aqueles não diretamente envolvidos tornaram-se cautelosos com suas palavras. O ex-marido estava sozinho perto da parede do fundo. Ninguém se aproximou dele. Mais cedo naquela noite, tinha sido uma figura conhecida, saudado com cortesia profissional, incluído por costume, se não por afeto. Agora, ocupava um perímetro invisível. Os convidados olhavam através dele como se fosse um móvel, algo colocado tortamente e que era melhor ignorar. Checou seu telefone uma vez, depois outra. As mensagens chegavam mais rápido do que podia lê-las. Seu rosto tensionou-se, não de raiva, mas com algo mais parecido com pavor. A reputação não se perdia em um só momento. Erudia-se publicamente, camada por camada. Perto, dois executivos que uma vez tinham dependido de suas apresentações trocaram um olhar. Deveríamos fazer um acompanhamento mais tarde, disse um em voz baixa. Esta noite não,
respondeu o outro. Não depois disto. Assim é como as alianças mudavam, não com anúncios, mas com distância. Do ponto de vista legal, a sala tinha se tornado uma extensão do caso. Testemunhas, gravações, reações contemporâneas. Inclusive o silêncio tinha significado. A ausência de defesa por parte dos mais próximos à atacante reforçou a percepção de irregularidade. Um membro da equipe do hotel circulou com água engarrafada, oferecendo suavemente. O choque manifestou-se de diferentes maneiras. Alguns convidados aceitaram, com as mãos tremendo ligeiramente. Outros a recusaram com um gesto, concentrados demais em processar o que tinham visto. Perto da frente, uma mulher que tinha estado sentada mais perto da confrontação falou com um agente. Ela se aproximou diretamente dela. Disse, gesticulando, sem aviso prévio. Simplesmente foi para cima dela. O agente assentiu, escrevendo cuidadosamente. E a noiva não a tocou primeiro? Não, disse a mulher com firmeza. Ela não provocou nada físico. Essa distinção importaria. Do outro lado da sala, a segurança escoltou o ex-marido para um corredor lateral. Não sob prisão, mas sob supervisão. Foi uma medida preventiva, padrão em situações voláteis. Ele não resistiu. Não falou. Seus ombros se encurvaram, sua compostura anterior desaparecida. Vários convidados viram-no sair. Um murmurou. Ele não fez nada. Outro respondeu. Isso é o que todos lembrarão. Em momentos como estes, a moralidade e a percepção se sobrepunham. A lei poderia não punir a inação, mas a sociedade, sim. Na borda do salão de baile, um grupo de convidados mais jovens debatia em voz baixa. Isso estará por toda parte amanhã de manhã, disse um. Já está, respondeu outro mostrando uma tela. Um breve clipe tinha começado a circular, cortado, legendado, despojado de contexto, mas carregado de implicação. Os convidados mais velhos também notaram, embora falassem menos de plataformas e mais de princípios. Você não pode se comportar assim em público, disse um homem mais velho para sua esposa. Você não pode se comportar assim em lugar nenhum, corrigiu ela. A mudança estava completa. A mulher que tinha atacado a noiva já não era vista como emocional ou provocada. Era vista como imprudente, descontrolada, perigosa. A simpatia evaporou diante da evidência. A equipe do hotel coordenou-se discretamente com a polícia, confirmando a cobertura de câmeras de ângulos fixos, câmeras aéreas, pontos de entrada, gravações de corredor. Cada camada adicionada reduzia a ambiguidade. O local entendeu sua responsabilidade e agiu de acordo. Os membros da orquestra guardaram seus instrumentos em silêncio. Não haveria nenhum bis, nenhuma tentativa de recuperar a noite. Os músicos entenderam quando um evento tinha superado o ponto de resgate. Fez-se um anúncio formal. Um gerente do hotel deu um passo à frente. Com voz firme, mas sombria, agradeceu aos convidados sua cooperação e informou que o evento tinha sido concluído devido a um incidente que exigia a intervenção policial. Pediu paciência enquanto as autoridades completavam seu trabalho. Ninguém protestou. Os convidados começaram a sair em ondas medidas, oferecendo depoimentos conforme solicitado. Alguns demorando-se mais do que o necessário, como se resistissem a abandonar um momento que parecia histórico, inquietante, instrutivo. Fora, o ar noturno era mais fresco. As conversas foram retomadas ali. Mais tranquilas, mas mais intensas. Nomes foram trocados. As opiniões solidificaram-se. Os alinhamentos recalibraram-se. Dentro, o salão de baile esvaziou. O que restou foram os funcionários, os oficiais e o resíduo de uma celebração que tinha se transformado em um ajuste de contas. E embora a noiva já não estivesse presente,
Sua ausência não diminuiu sua presença. Se fosse o caso, aguçou-a. O espaço que ela tinha ocupado tornou-se simbólico. Um ponto de referência para cada conversa que se seguiu. A multidão tinha escolhido seu lado, não por lealdade, por clareza. O processamento policial não começou com vozes altas nem luzes piscantes. Começou com papelada. Dentro de uma tranquila sala de conferências adjacente ao lobby do hotel, os oficiais organizaram seus materiais cuidadosamente. Cadernos abertos, câmeras corporais já gravando. Uma impressora portátil zumbia suavemente ao fundo. Esta já não era uma cena impulsionada pela urgência. Estava impulsionada pelo procedimento. A suspeita sentou-se do outro lado da mesa, com as mãos fortemente cruzadas no colo. O vestido vermelho que tinha chamado a atenção antes, agora parecia fora de lugar, sob a iluminação fluorescente. Sua respiração era superficial. O rímel tinha escorrido sob seus olhos, não de forma dramática, mas o suficiente para sugerir o colapso emocional que se seguiu à adrenalina. Um oficial leu seus direitos lenta e claramente. Cada frase foi pronunciada sem julgamento, sem compaixão, sem acusação. Ela assentiu, embora não estivesse claro quanto estava assimilando. Do outro lado do corredor, em uma sala separada, esperava o ex-marido. Não estava detido. Foi classificado como testemunha. Essa distinção importava legalmente, mas oferecia pouco consolo. Um oficial pediu que ele relatasse o que tinha visto, onde tinha estado de pé, se tinha tentado intervir. Não, disse ele em voz baixa. Não intervim. O oficial anotou a resposta sem comentar. Em casos como este, a inação não era ilegal. A lei não o obrigava a interpor-se entre dois adultos, a menos que existisse um dever de cuidado específico. Ainda assim, o registro refletiria sua proximidade, seu silêncio, sua falta de ação. Os fatos não acusavam, mas permaneciam. No PA, o hospital do outro lado da cidade, a noiva estava sendo avaliada. Um médico de emergência revisou as notas iniciais da enfermeira. Depois, realizou um exame focado. O inchaço facial era moderado. Havia sensibilidade ao longo da mandíbula, mas não uma deformidade visível que sugerisse fratura. A avaliação neurológica mostrou orientação normal. Resposta pupilar normal, sem sinais de concussão naquele momento. Nível de dor? Perguntou o médico. 6, respondeu honestamente. Alguma dor de cabeça? Continuou. Uma dor surda? Disse ela. Nada agudo. Ele assentiu. Isso é consistente com trauma de tecido mole e resposta ao estresse. Substituiu-se uma bolsa de gelo. Administrou-se medicação anti-inflamatória, após confirmar que não havia alergias. O médico explicou a possibilidade de sintomas tardios, incluindo o aumento da dor, tonturas ou rigidez da mandíbula, durante as próximas 20 a 48 horas. Deve evitar atividade extenuante, disse ele, e deve retornar imediatamente se os sintomas piorarem. Ela escutou atentamente, assimilando cada instrução. Seu marido ficou perto, com as mãos cruzadas, dizendo pouco. Ele entendia que este era o espaço dela para responder, o corpo dela para avaliar, a experiência dela para definir. De volta ao hotel, o processo de investigação continuou. Os oficiais revisaram as gravações de vídeo de múltiplos ângulos. As câmeras fixas confirmaram a sequência dos eventos, a aproximação, o intercâmbio verbal, o golpe físico repentino. Não havia evidência de provocação que justificasse autodefesa. Nenhum contato físico iniciado pela noiva, nenhuma obstrução, nenhuma ambiguidade. Os depoimentos das testemunhas coincidiram.
Ela manteve a calma, disse um convidado. A outra mulher perdeu o controle, confirmou outro. Não houve aviso, adicionou um terceiro. Estes padrões importavam. Quando as forças de ordem avaliavam incidentes de agressão, a consistência entre testemunhas independentes fortalecia o caso. As reações emocionais variavam, mas os fatos centrais não. A entrevista da suspeita concluiu-se dentro de 1 hora. Baseando-se na evidência, os oficiais informaram que ela estava sendo citada por agressão simples. Dependendo da revisão fiscal, as acusações poderiam escalar. Seria liberada mais tarde naquela noite com um comparecimento judicial obrigatório agendado. Recomendou-se uma ordem de proteção temporária, restringindo o contato com a noiva. Ela protestou fracamente, insistindo que tinha sido provocada emocionalmente. O oficial reconheceu a declaração e a documentou, mas não fez promessas. Provocação emocional não escusava violência física. O ex-marido foi liberado logo depois, saindo do hotel por uma entrada lateral, evitando os hóspedes restantes e a presença da mídia que tinha começado a se reunir lá fora. Seu telefone vibrava continuamente. Ele não atendeu. No hospital, um oficial uniformizado chegou para tomar o depoimento preliminar da noiva. Apresentou-se respeitosamente e confirmou que ela tinha direito a adiar se desejasse. Posso falar agora, disse ela. Descreveu os eventos em uma linguagem clara e medida. Não embelezou. Não especulou. Concentrou-se no que tinha visto, o que tinha dito, o que tinha acontecido depois. O oficial fez perguntas aclaratórias sobre distância, tempo e contato físico. Ela respondeu a cada uma. O depoimento foi gravado. Ela o assinou eletronicamente. Obrigado, disse o oficial. Você fez tudo certo. Essas palavras tinham peso. Legalmente, a cooperação ajudou a estabelecer credibilidade. Psicologicamente, o reconhecimento importava tanto quanto. Enquanto o oficial saía, o médico retornou para explicar as instruções de alta. A noiva seria liberada com recomendações de acompanhamento e documentação da lesão. Já tinham sido tiradas fotografias para o prontuário médico. Seu marido organizou o transporte. Lá fora, a cidade continuou sua noite. Alheia à tranquila recalibração que ocorria em um quarto de hospital. A noiva vestiu um casaco simples, fornecido pela equipe. Tocou a bochecha suavemente, sentindo o inchaço sob a superfície. Ficaria roxo, desapareceria. A memória perduraria mais tempo. Enquanto se preparavam para sair, ela fez uma pausa. Isto não acabou, disse suavemente. Seu marido encontrou seu olhar. Não, concordou ele, mas já não está descontrolado. Essa distinção marcou a transição. O caos tinha terminado. O sistema tinha assumido o controle. E pela primeira vez desde que a bofetada ecoou pelo salão de baile, o resultado já não estava impulsionado pelo impulso, mas pelo registro, pelo processo e pela consequência. A repercussão não chegou de repente. Desenvolveu-se por etapas. Silenciosa no início, depois inevitável. Pela manhã, o salão de baile do hotel estava vazio, restaurado à sua simetria original, como se nada tivesse acontecido. Cadeiras alinhadas, pisos polidos, flores substituídas. O local fez bem seu trabalho. Os espaços esquecem mais rápido que as pessoas. Não se podia dizer o mesmo das reputações. O ex-marido acordou com um telefone que não parava de vibrar. As mensagens acumulavam-se mais rápido do que ele podia ler. Algumas eram curtas e cautelosas. Outras eram diretas. Algumas já eram acusatórias. Sentou-se na borda da cama, com os ombros encurvados, rolando a tela sem assimilar, os eventos da noite reproduzindo-se em fragmentos. A bofetada,
o silêncio, a forma como não fez nada. Disse a si mesmo que tinha ficado paralisado, que o choque explicava tudo, que qualquer um poderia ter reagido da mesma maneira. A lógica soava mais fraca cada vez que a repetia. No meio da manhã, chegou a primeira chamada de sua assistente. As pessoas estão fazendo perguntas, disse ela com cautela, sobre ontem à noite. Ele fechou os olhos. Diga a eles que foi um mal-entendido. Houve uma pausa na linha. Eles têm vídeo. Isso mudou o tom. Nos círculos profissionais, a narrativa importava, o contexto importava, mas a evidência importava mais. O vídeo invalidava as desculpas, eliminava a interpretação e a substituía pela sequência. Em um escritório no centro da cidade, 2 sócios sêniores revisaram as imagens em silêncio. Viram a aproximação, o intercâmbio, o golpe repentino, viram-no de pé ali, imóvel, enquanto a segurança intervinha. Um deles recostou-se lentamente. Isto é um problema, disse. Não é criminal, respondeu o outro, mas é revelador. Não precisavam dizer mais nada. Relações comerciais eram construídas sobre o julgamento sob pressão. Clientes pagavam por estabilidade, por previsibilidade, pela garantia de que seus interesses seriam protegidos quando situações se tornassem voláteis. Ficar paralisado não era ilegal, mas era desqualificador. O ex-marido chegou tarde ao escritório. Sua equipe evitou contato visual. Algumas conversas sussurradas cessaram quando ele passou. Seu nome já estava circulando, unido a frases que ele não podia controlar. Não fez nada. Só ficou ali parado. Deixou passar. Ao meio-dia, uma reunião agendada foi cancelada, sem explicação. Outra foi adiada indefinidamente. Chegou um e-mail de um cliente de longa data, educado mas distante, citando a necessidade de reavaliar o alinhamento. Alinhamento, a palavra caiu mais forte que uma acusação. Chamou uma vez o número de sua ex-esposa. Não houve resposta. No tribunal, a papelada avançava. A acusação de agressão contra a mulher que tinha batido na noiva foi apresentada formalmente. A ordem de afastamento foi emitida sem demora. Procedimento padrão quando violência ocorre em lugar público com lesões documentadas. As condições eram claras. Sem contato, sem proximidade, sem exceções. O ex-marido foi nomeado no processo como testemunha. Seu depoimento foi incluído. Sua inação foi anotada. Não resultaria em acusações, mas permaneceria como parte do registro, acessível para qualquer um que solicitasse. Registros públicos eram imparciais dessa maneira. À tarde, reuniu-se com seu advogado. Você não é legalmente responsável, disse o advogado, mas deve se preparar para as consequências civis. Como o quê? Perguntou. Perda de contratos, dano à reputação, possivelmente ser nomeado em processos civis, mesmo que tangencialmente. As pessoas poderiam argumentar que você propiciou a situação ao trazê-la lá. Eu não a trouxe, disse na defensiva. Você também não a parou, respondeu o advogado. Essa distinção não importará para o público. O ex-marido recostou-se, esfregando as têmporas. A dor de cabeça que estava latente desde a noite anterior aguçou-se. O estresse manifestou-se fisicamente agora. Peito apertado, respiração superficial. Ao corpo não importavam os matizes legais. Fora da janela do escritório, a cidade movia-se como de costume. Pessoas caminhavam. O tráfego fluía. O mundo não parou pelo desmoronamento dele. No final da tarde, um e-mail interno circulou na firma. Era breve, cuidadosamente redigido. Fazia referência a eventos recentes e enfatizava o compromisso da firma com a conduta ética, o julgamento profissional e a confiança pública.
Não mencionava o nome dele. Não era necessário. Colegas pararam de convidá-lo para as conversas. Reuniões continuaram sem ele. Decisões eram tomadas em outro lugar. O poder raramente desaparecia drasticamente. Esvaía-se por omissão. Em um café próximo, 2 associados juniores falavam em voz baixa. Ele nem tentou ajudar, disse um. Eu sei, respondeu o outro. É disso que todo mundo fala. O ex-marido escutava fragmentos como esses por toda parte onde ia, nos elevadores, nos corredores, em lugares onde já não era invisível. Naquela noite, sentou-se sozinho em seu apartamento, com as luzes apagadas, o telefone virado para baixo na mesa. Reviveu o momento de novo, desta vez imaginando alternativas, dando um passo à frente, dizendo algo, bloqueando o golpe. Qualquer movimento, nada disso mudou o que tinha acontecido. Do ponto de vista psicológico, esta era a fase de processamento tardio. A adrenalina tinha ido embora. As racionalizações estavam desmoronando. O que restava era a exposição, não de uma má ação, mas do caráter sob pressão. Do outro lado da cidade, a noiva descansava em casa, seguindo as instruções médicas. Gelo, repouso, estimulação mínima. Sua bochecha estava com hematoma agora, o inchaço mais visível à luz do dia. Não se olhou muito tempo no espelho. Não precisava. Ela já tinha passado para a coisa seguinte. Para o ex-marido, o que vinha depois estava menos definido. Redigiu mensagens que não enviou. Desculpas que pareciam insuficientes. Explicações que soavam vazias até para ele. O silêncio dos outros tornou-se mais pesado. Ao cair da noite, compreendeu algo que tinha evitado o dia todo. O dano não foi causado pela bofetada. Foi causado pelo momento depois. E não havia apelação para isso. A primeira manhã depois do incidente chegou tranquilamente. A luz do sol filtrava-se pelas janelas da sala, em faixas suaves, iluminando as bordas dos móveis, sem exigir atenção. A cidade lá fora movia-se em seu ritmo habitual. O tráfego zumbia. Pedestres passavam. A vida continuava com um ritmo indiferente. Dentro do apartamento, a noiva sentava-se à mesa de jantar, com uma xícara de café, sem tocar, esfriando ao seu lado. Sua bochecha estava com hematoma agora. O inchaço tinha assentado em uma descoloração profunda e irregular ao longo da mandíbula. Era sensível ao toque, mas administrável. As instruções do médico eram claras. Gelo intermitentemente. Repouso. Evitar estresse. Monitorar dores de cabeça ou tonturas. Ela seguiu-as cuidadosamente, não por medo, mas por respeito ao seu corpo. Seu marido estava de pé perto da janela, checando mensagens no telefone. Já tinha recusado vários pedidos de entrevista em nome dela. O interesse da mídia tinha chegado mais rápido do que ambos esperavam. Clipes curtos, manchetes cortadas, especulação emoldurada como preocupação. Ele a protegeu disso sem fazer com que se sentisse isolada. Hoje você não deve nada a ninguém, ele disse. Ela assentiu. Eu sei. Mesmo assim, havia algo que precisava fazer. No final da manhã, sua advogada chegou. A reunião foi breve e prática. Revisaram o relatório policial, a ordem de proteção, a documentação médica. Tudo estava em ordem. O caso era simples. Pode escolher permanecer em silêncio publicamente, disse a advogada. Isso frequentemente é aconselhável. Não vou dar entrevistas, ela respondeu, mas vou falar. A advogada fez uma pausa. Onde? No tribunal, disse ela. Por escrito, essa escolha importava. Declarações públicas fora dos canais oficiais podiam ser distorcidas. Declarações arquivadas entravam no registro. Tinham peso sem convidar ao espetáculo. Naquela tarde, ela acompanhou o marido ao tribunal.
Chegaram por uma entrada lateral, escoltados discretamente. Sem câmeras, sem multidões. O edifício cheirava levemente a papel e desinfetante. A calma climatizada da ordem institucional. Sentou-se em uma pequena mesa em uma sala privada e começou a escrever. A declaração não foi longa. Descreveu o evento de forma factual. A aproximação, o intercâmbio verbal, o golpe, a resposta imediata. Não incluiu comentários sobre motivos, sem especulações sobre intenções. Terminou com uma declaração clara de cooperação e seu pedido de que o assunto prosseguisse através do sistema legal, sem interferências. Sua caligrafia era firme. Quando terminou, assinou seu nome. A funcionária revisou o documento, carimbou e arquivou. O som do carimbo ecoou suavemente na sala, final e impessoal. Enquanto saíam, seu marido perguntou em voz baixa: "Quer dizer algo mais?" Ela considerou a pergunta. "Sim", disse ela, "mas não ali." Naquela tarde, ela parou em sua sala em frente a uma configuração simples de câmera, sem luzes de estúdio, sem pano de fundo, apenas paredes neutras e luz natural. Seu marido estava atrás da câmera, em silêncio. Ela olhou para a lente uma vez, depois começou. "Não estou fazendo esta declaração para me explicar", disse com calma. "Estou fazendo para estabelecer os fatos." Falou clara, uniformemente, sem emoção que pudesse ser confundida com atuação. "O que aconteceu no meu casamento foi uma agressão física. Foi presenciado. Foi documentado. Agora está sendo lidado pelo sistema legal." Fez uma breve pausa, permitindo que as palavras assentassem. "Não provoquei violência. Não respondi com violência. Não continuarei o conflito fora do processo legal." Sua bochecha era visível. Não tentou escondê-la. Também não a enfatizou. "Estou segura", continuou. "Estou recebendo atendimento médico adequado. Agradeço a preocupação expressada e peço que minha privacidade seja respeitada à medida que este assunto avança." Terminou ali, sem perguntas, sem apelos, sem comentários sobre o passado. O vídeo foi lançado através do escritório de sua advogada. Foi postado sem legendas, sem um enquadramento dramático. Em questão de minutos, espalhou-se de qualquer maneira. A resposta foi imediata, mas diferente da especulação que tinha seguido as imagens iniciais. Isto era clareza. Isto era contenção. Os espectadores notaram a ausência de raiva, a recusa em dramatizar. A percepção pública mudou de novo. Os comentários refletiram isso. Ela lidou com isso com dignidade. Ela não precisou atacar ninguém de volta. É assim que se parece a responsabilidade. Até aqueles inclinados ao sensacionalismo lutaram para encontrar ângulos. Não havia nada a provocar, nenhuma linguagem incendiária, nenhuma contradição. Do ponto de vista psicológico, isto foi uma recuperação. O trauma frequentemente roubava aos indivíduos o controle narrativo. Ao falar em seus próprios termos, ela reafirmou sua autonomia sem prolongar a exposição. Mais tarde, naquela noite, sentou-se no sofá com uma compressa fria apoiada na bochecha, vendo as luzes da cidade piscarem lá fora. Seu marido juntou-se a ela, entregando-lhe um copo de água. "Você foi muito clara", disse ele. "Esse era o ponto", respondeu ela. Não se sentiu vitoriosa. Essa emoção não cabia. O que sentiu em vez disso foi tranquilidade, o tipo de calma que seguia uma ação decisiva. Seu telefone zumbiu uma vez, uma mensagem de um conhecido mútuo com quem não falava há anos. "Vi sua declaração. Lamento o que você passou. Não merecia isso." Ela leu. Depois deixou o telefone sem responder. Não precisava. Do outro lado da cidade, o ex-marido viu o vídeo sozinho. Reproduziu-o 2 vezes,
depois uma terceira vez. Notou o que os outros notaram: a compostura, a contenção, a ausência do seu nome. Essa omissão doeu mais que uma acusação. Ela não o tinha culpado publicamente. Ela o tinha tornado irrelevante. No final da noite, estava claro para qualquer um que prestasse atenção. A história já não tratava de um surto. Tratava de quem permanecia de pé depois e como escolheram avançar. O processo legal não avançou drasticamente. Avançou deliberadamente. 2 semanas após o incidente, o calendário do tribunal refletia o que o público já assumia. O caso de agressão estava em curso. A acusação continuava sendo um delito menor, mas as condições anexadas eram firmes. Uma ordem de proteção estava ativa. Qualquer tipo de contato estava proibido. A violação desencadearia consequências imediatas. A mulher que tinha batido na noiva compareceu à sua audiência inicial com um advogado ao lado. Não olhou para a galeria. Não olhou para a mesa da promotoria. Sua postura era rígida, controlada por instruções mais do que por confiança. A juíza revisou o processo cuidadosamente. Evidência em vídeo, documentação médica, múltiplos depoimentos de testemunhas corroborando. Não houve disputa sobre o ato em si. O argumento centrou-se na intenção, na mitigação e no resultado. A defesa citou o estresse emocional. A promotoria reconheceu sem conceder relevância. O estresse emocional não justifica a agressão física, disse a juíza com equanimidade. As palavras não foram duras, não precisavam ser. Estabeleceu-se um calendário pré-julgamento. Reiteraram-se os requisitos de cumprimento. A acusada assentiu com a mandíbula tensa, assimilando a realidade de que o espetáculo tinha terminado e o processo tinha começado. Fora da sala do tribunal, não havia câmeras, não havia gritos. O interesse tinha esfriado, substituído pela rotina. A prestação de contas legal raramente sustentava a fascinação pública por muito tempo. Isso também era uma forma de justiça. A noiva não esteve presente. Sua advogada a tinha aconselhado que a assistência era opcional e desnecessária nesta fase. A evidência falava claramente sem sua presença na sala. Aceitou o conselho sem hesitar. Do ponto de vista médico, sua recuperação continuou conforme esperado. O hematoma tinha desvanecido de um roxo intenso para bordas amareladas. A rigidez na mandíbula persistia pela manhã, cedendo conforme o dia avançava. Uma avaliação de acompanhamento confirmou que não havia fratura, nem dano nervoso, nem sintomas neurológicos tardios. O manejo da dor foi conservador. Tempo e repouso foram suficientes. Regressou gradualmente às rotinas diárias. Caminhadas curtas, trabalho leve, exposição pública mínima. Os efeitos psicológicos secundários foram mais sutis. Ruídos altos provocavam picos breves de alerta. Espaços lotados exigiam adaptação. Estas respostas eram normais. Segundo o clínico que consultou, as respostas de estresse agudo não indicavam fraqueza. Indicavam adaptação. Seu esposo ajustou seu horário sem discussão. Reuniões mudaram. Viagens foram adiadas. Ele não enquadrou como proteção. Enquadrou como parceria. Nos círculos profissionais, a narrativa tinha se assentado. O nome do ex-marido aparecia com menos frequência nas discussões. Não porque o interesse tivesse sumido, mas porque a relevância tinha. Contratos não terminaram publicamente. Simplesmente não foram renovados. Convites diminuíram. Depois pararam. Um cliente enviou um aviso formal citando risco reputacional. Outro citou o alinhamento com a política interna. A linguagem foi cuidadosa. A mensagem não foi. Reuniu-se com seu advogado de novo. Você não enfrenta acusações, repetiu o advogado, mas a exposição civil continua sendo possível
se a demandante decidir apresentar reclamações mais amplas. Ela não o fez, disse ele em voz baixa. Não, assentiu o advogado. E essa pode ser a parte mais danosa. Ser excluído sem confrontação não deixava caminho para a redenção. Nenhum argumento para refutar. Nenhuma acusação contra a qual lutar. Só deixava ausência. Em casa, tentou reconstruir o momento através da lógica. Se tivesse dado um passo à frente. Se tivesse falado. Se tivesse feito algo. A lei não puniu o que não fez. A sociedade, sim. Essa distinção tornou-se cada vez mais clara. A noiva soube de seu contínuo declínio profissional, indiretamente, através de conhecidos mútuos que falavam com cuidado, como se manuseassem algo frágil. Ele está passando por um momento difícil, disse um. Ela reconheceu a informação cortesmente e seguiu em frente. Não pediu detalhes, não expressou satisfação, não se sentiu responsável. No final da terceira semana, sua advogada ligou com uma atualização. A evidência é provável uma oferta de acordo. Bom, respondeu ela. Não havia raiva em sua voz, só encerramento. Do ponto de vista legal, a resolução mediante acordo limitaria a exposição prolongada e reduziria a carga para as testemunhas. Do ponto de vista pessoal, marcaria um fim, acrescentou a advogada. Se desejar empreender ações civis, a janela continua aberta. Ela considerou brevemente. Não, disse ela. O registro é suficiente. Essa decisão surpreendeu alguns. Outros a entenderam de imediato. A justiça nem sempre exigia uma resposta máxima. Às vezes exigia clareza e moderação. A ordem de proteção manteve-se em vigor. As verificações de conformidade não mostraram violações. A mulher que a tinha batido evitou lugares públicos onde seus caminhos pudessem se cruzar. O medo e a precaução substituíram o desafio. No fim do mês, o incidente já não era notícia de última hora. Existia como referência de um caso citado discretamente. Um exemplo de advertência. Em segundo plano, a noiva retomou o planejamento das partes de sua vida que tinham sido interrompidas. O trabalho foi retomado em plena capacidade. Compromissos sociais retornaram seletivamente. Ela não evitou o mundo. Voltou a entrar nele em seus próprios termos. Uma noite, enquanto ela e seu esposo revisavam documentos na mesa de jantar, ele levantou a vista. Poderia ter feito mais, disse ele cuidadosamente. Legalmente. Ela sustentou o olhar dele. Fiz o que era necessário. Essa resposta manteve-se. O sistema legal tinha respondido. Os fatos médicos tinham sido documentados. As consequências sociais tinham se desenvolvido. Não restava nada sem resolver. E à medida que o caso avançava constantemente para sua conclusão, uma verdade tornou-se inegável. A prestação de contas nem sempre chegava ruidosamente. Às vezes, chegava em silêncio. E ficava. A audiência final durou menos de 20 minutos. Não houve drama na sala do tribunal naquela manhã. Sem vozes altas, sem bancos cheios. O caso tinha se reduzido ao essencial. E o essencial raramente precisava de espetáculo. A acusada parou junto ao seu advogado, com a vista à frente, mãos entrelaçadas. A promotoria resumiu brevemente a evidência. A juíza revisou o acordo de culpabilidade e confirmou que todas as condições tinham sido cumpridas. Apresentou-se uma declaração de culpa. A sentença refletiu os fatos. Aconselhamento ordenado pelo tribunal. Sessões de manejo de raiva. Uma multa. Cumprimento contínuo da ordem de proteção. A juíza falou com clareza, assegurando que as consequências fossem compreendidas. Este tribunal leva a sério a violência pública, disse ela. Esta resolução reflete responsabilidade, não indulgência. O martelo bateu uma vez. Esse som marcou o fim.
Fora do tribunal, não havia câmeras esperando. A história tinha concluído seu arco público. O que restava era o acompanhamento administrativo, o cumprimento silencioso e o tempo. O sistema legal passou para o caso seguinte. A noiva soube do resultado mais tarde naquela tarde, através de sua advogada. A atualização foi factual, sem emoções, eficiente. Agradeceu e terminou a chamada. Ela não sentiu alívio como as pessoas esperavam. O alívio sugeria escape. O que sentiu em vez disso foi finalização. A sensação de que algo tinha chegado à sua conclusão adequada sem transbordar para lugares aos quais não pertencia. Medicamente, tinha se recuperado totalmente. Os últimos rastros de hematomas tinham desaparecido. A rigidez na mandíbula tinha se resolvido. Uma consulta de acompanhamento final confirmou que não havia problemas persistentes. O médico documentou a recuperação total e fechou o prontuário. "Você fez bem", disse ele, querendo dizer mais do que cura física. Ela sorriu cortesmente e saiu. Naquela noite, ela e seu esposo retornaram ao salão de baile do hotel, não para um evento, não para uma cerimônia, apenas para caminhar por ele uma vez mais. O espaço parecia diferente agora. Vazio, neutro, sem o peso da memória pressionando contra ele. A equipe o saudou respeitosamente, sem saber que tom adotar. Seu esposo agradeceu-lhes pelo profissionalismo naquela noite, reconhecendo o papel que tinham desempenhado na prevenção de danos maiores. Pararam perto do centro da sala. "Aqui é onde aconteceu", disse ele em voz baixa. "Sim", respondeu ela. "E aqui é onde terminou." Não se detiveram. Não havia necessidade de reclamar o espaço. Já os tinha libertado. Nas semanas seguintes, a vida retomou seus ritmos ordinários. Prazos de trabalho, jantares familiares, planos de viagem revisados. O incidente retrocedeu para um contexto em vez de uma identidade. Ocasionalmente, alguém o mencionava indiretamente. "Vi como você lidou com isso", disse um colega uma vez. "Aprendi algo." Ela aceitou o comentário sem cerimônia. Ela não se considerava um exemplo. Simplesmente tinha escolhido não se perder na reação. O ex-marido desapareceu completamente de sua consciência. Ela não seguiu a carreira dele. Não acompanhou atualizações. A ausência dele da vida dela foi completa, não dramática. Esse era o ponto. O encerramento não exigia confrontação. Exigia distância e finalidade. Uma tarde, meses depois, recebeu uma notificação de que a ordem de proteção tinha expirado. O tribunal confirmou que não tinha havido violações. O caso fechou-se formalmente. Leu o aviso uma vez. Depois, arquivou-o. Esse capítulo estava terminado. Naquela noite, sentou-se na varanda de seu apartamento, com as luzes da cidade estendendo-se abaixo. Seu esposo juntou-se a ela com 2 taças de vinho. Falaram sobre planos futuros, sobre viagens que tinham adiado, sobre projetos que queriam começar juntos. Em um momento, ele perguntou: "Pensa alguma vez naquela noite agora?" Considerou a pergunta honestamente. "Não como costumava fazer", disse ela. "Penso no que seguiu." "O que seguiu?" repetiu ele. "Ordem", disse ela. "Responsabilidade. Escolher não me transformar naquilo com que me confrontaram." Ele assentiu. Do ponto de vista psicológico, isso importava. O trauma frequentemente persistia quando os indivíduos permaneciam presos no momento do dano. A recuperação acelerava quando o foco mudava para a resposta e o resultado. Ela não tinha permitido que a violência a definisse. Tinha permitido que sua resposta o fizesse. Mais tarde, enquanto se preparavam para deitar, parou em frente ao espelho. Olhou para o rosto, agora sem marcas, familiar. Tocou a bochecha suavemente,
não buscando dor, mas reconhecendo a sobrevivência. Não havia raiva ali, não havia triunfo, só clareza. O incidente tinha posto à prova muitas coisas: limites sociais, alianças profissionais, controle emocional. Tinha exposto algumas pessoas e refinado outras. No final, tinha revelado algo simples. O poder não era a habilidade de golpear primeiro, era a habilidade de parar, de escolher a contenção, de confiar no processo sobre o impulso e de seguir em frente sem carregar o que já não lhe pertencia. Lá ela apagou a luz. A história não terminou com ruído ou espetáculo. Terminou com paz, ganhada silenciosamente e mantida,